Olá, aqui estamos nós novamente com o Clube de Inteligência Cristã e eu gostaria de desafiar você a pensar comigo um pouquinho sobre Martinho Lutero, aquele monge agostiniano que deu, digamos assim, o pontapé inicial para um movimento que é reconhecido na história como o movimento da Reforma Protestante. Estamos aí comemorando 500 anos de Reforma Protestante. Eu não me enquadro no meio do grupo que celebra isso com grandes entusiasmos. E vou dizer por que razão. Os tempos são maus, os tempos são bastante difíceis. A Europa tem sido assombrada com o fantasma do neonazismo, com os movimentos de extrema-direita cada vez mais engrossando fileiras. E o antissemitismo tem sido um tema na ordem do dia na comunicação social. Há um temor imenso de um retorno àquele drama que foi testemunhado cabalmente, violentamente aqui na Europa, que foi o drama da Segunda Grande Guerra e a perseguição do nazismo contra os judeus. O antissemitismo tem sido sempre um ponto fulcral nos debates dos movimentos de extremismos aqui na Europa e no mundo. Os judeus têm sido, em muitos momentos da história, considerados bodes expiatórios. Né? Quando houve a peste negra na Europa, passava aqueles primeiros momentos do drama, logo jogaram a culpa em toda a tragédia em cima dos judeus. É apenas um exemplo. Os judeus têm sido assim, chamados para assumirem culpas de muitos desastres na história da humanidade. E eu gostaria de dizer que o Martinho Lutero, esse que tem sido tão enfaticamente exaltado por conta do movimento da Reforma Protestante, ele não era um modelo de cristão como a Bíblia propõe. Absolutamente não. O que é admirável porque ele começa a se levantar contra a Igreja Católica a partir de uma leitura que faz da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, e quando ele entende o que é realmente a justificação pela fé, que a salvação não é por obras, mas a salvação é pela fé. Esse é um dos pontos mais importantes, um dos núcleos duros da defesa, da apologia de Martinho Lutero, frente ao desafio de confrontar o sistema eclesiástico católico romano. Mas, após esse primeiro momento da vida dele, que é realmente um marco histórico para todos os cristãos daquela época e até hoje, né? E eu penso que devemos mesmo, como dizia assim, tirar o chapéu para aquela coragem que ele teve de se manifestar contra um sistema poderoso que é o sistema eclesiástico católico romano de sua época. Mas não ultrapassou isso. No meu ponto de vista, na análise que faço, e esse que é o desafio que eu faço para você também, pensar que, afinal, Martinho Lutero não era esse modelo de cristão que nos desafia a seguir, passado um momento de coragem e de manifestação de coragem ali em Wittenberg. Não. Pouco tempo depois desse primeiro momento, Martinho Lutero empreendeu uma campanha de perseguição contra judeus. E é verdade, ele era antissemita. O pior de tudo é que Hitler, uma das coisas que ele tinha na sua mesa de cabeceira era justamente um documento escrito por Martinho Lutero. Não é um documento longo, mas que é profundamente chocante.
Você também pode ter acesso a esse documento, eu vou colocar o link aqui no vídeo para você ter acesso e ler aquilo que ele escreveu com relação aos judeus. Ele empreendeu uma perseguição contra os judeus. Ele mandou matar muitos judeus. Martinho Lutero tem essa mancha, é algo sombrio na vida desse homem, que é chamado um reformador da igreja, e que, no meu ponto de vista, não reformou absolutamente nada, e a reforma protestante, na verdade, essa palavra não se enquadra e não tem uma razão de ser um sentido profundo no termo reforma protestante. Essa reforma não houve, o que houve, sim, o protesto houve, e após isso uma reconfiguração da igreja na Europa. Sem dúvida nenhuma, eu tenho que admitir que ele era um homem corajoso. Entretanto, tem essa mancha terrível, e se você for estudar um pouquinho mais a vida de Martinho Lutero, vai verificar que ele não era apenas antissemita, mas ele era realmente um homem que discriminava classes sociais e, portanto, foge ao modelo bíblico do que é ser um cristão. A reforma protestante, para mim, não tem a importância que muitos estão dando por aí, porque voltar a praticar o cristianismo puro e simples, conforme o Senhor Jesus ensinou e instruiu os seus discípulos, conforme os apóstolos propunham na igreja primitiva, isso sim, eu concordo plenamente, é um retorno às raízes do cristianismo puro e simples, do Evangelho do Senhor Jesus, e chegar ao ponto de dizer, como o apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu não vejo em Martinho Lutero uma imitação de Cristo, em hipótese alguma. Eu não o reconheço como um modelo a seguir. E, portanto, não tenho motivo nenhum para ficar comemorando 500 anos de reforma protestante. Porque há um outro pormenor, como disse, ele não só foi antissemita, mas ele também induziu literalmente com argumentação, que ele tinha boa argumentação, a monarquia, os príncipes que o protegiam da fúria do poder eclesiástico católico romano. Ele usou o poder do Estado, do poder político, para empreender uma perseguição contra o movimento dos anabatistas. Foram milhares de camponeses que não se submeteram ao movimento também que Martinho Lutero encabeçou, que essas pessoas foram mortas com requintes de crueldade sob ordem de Martinho Lutero. Se você não sabia disso, vai pesquisar a história, porque esse é o propósito desse canal, é levar as pessoas a pensar, a refletir, a não aceitar tudo que lhe fazem engolir como se fosse um ganso prisioneiro que vai virar patê, não é? Literalmente, ali de boca aberta e goela abaixo, sem ter nenhum critério, sem ter nenhuma possibilidade de escolha. Você pode pensar, você pode exercer o senso crítico com relação a tudo que lançam sobre ti. E eu gostaria de te desafiar a pensar a chamada reforma protestante, a pensar, a estudar, a verificar que, afinal de contas, essa história que é contada desta maneira, como nós vemos filmes e livros por aí, deixa muito a desejar. Há muita coisa que nós não podemos aceitar. Eu não posso aceitar que uma pessoa se torne uma espécie de um ícone, uma referência na história,
e que não é, na verdade, um modelo, um exemplo a ser seguido. Martinho Lutero não é, em hipótese alguma, um modelo, um exemplo a ser seguido no sentido de cristianismo. Por quê? Embora ele tenha dado aquele pontapé inicial, o start, né? Que, aliás, ele também pegou, como diz o ditado popular aí no Brasil, é o bonde andando, né? Porque antes dele já haviam os chamados pré-reformadores, John Wycliffe, Savonarola, John Huss e outros, né? E sem considerar os anônimos, né? Portanto, é bom pensarmos que a reforma protestante não traz assim tanta coisa linda, belíssima para nós estarmos comemorando, celebrando. Eu não celebro 500 anos de reforma protestante. Eu posso celebrar, sim, a Igreja do Senhor Jesus, da maneira como o Senhor Jesus formou, nasceu no coração de Deus, o corpo místico do Senhor Jesus Cristo, não tem uma placa, ou seja, um nome X ou Y, todo aquele que crê no Senhor Jesus e o recebe como Senhor e Salvador de sua vida, passa a fazer parte desta igreja, que não é a Igreja Católica Apostólica Romana, não é a Igreja Luterana, não é a Igreja Presbiteriana, Metodista, ou seja lá qual for. São instituições humanas, grupos específicos que recebem essa nomenclatura, mas a Igreja do Senhor Jesus é o corpo místico. Ela pode ser encontrada em qualquer lugar do planeta, de norte a sul, de leste a oeste. Quanto a Martinho Lutero, se você não sabia esses detalhes todos, olha lá. Eu vou colocar aí os links para você verificar sobre os anabatistas e também sobre o antissemitismo de Martinho Lutero. Desculpe se te chateio com isso, mas a verdade é que nós não podemos tapar o sol com a peneira. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e não nos deixe vacilar, porque há um versículo que pesa sobre mim e deve pesar sobre você também, que é: aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide que não caia. Deus abençoe a sua vida.